As sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo chega, começar a falar sobre a história. Então eu estou olhando para o texto da edificação da casa de Deus. E esse tema é muito magnífico, é muito esplêndido, muitos detalhes. É uma riqueza sem fim, podemos assim falar, porque para você falar sobre a edificação da casa de Deus, você tem que estar com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, parte de Daniel. Todos esses livros você tem que ter em mente para você somar tudo. É uma coisa que quanto mais nós falamos, mais nós lemos e observamos e meditamos, mais porções ainda tem nesse tema. Então, por exemplo, eu poderia ficar aqui falando horas sobre o livro de Neemias, Esdras, e o que fica mais fascinante na Escritura, não só a respeito desse tema, mas a Escritura, o que fica mais fascinante é quando a gente começa a entender a leitura. Quando a gente começa a entender o que a gente está lendo, a gente se põe, né, no caso aí, no lugar do autor, e a gente então vai tendo muitas revelações da parte de Deus. Então, o primeiro passo para a gente entender Escritura é organização. A gente precisa organizar o livro. Não é sair por aí lendo, sabe, sem respeitar nada. Ler por ler, né? Ler apenas para falar, ontem eu li Salmos, por exemplo. Né? Ontem eu li Gênesis, ontem eu li Êxodo, eu li Juízes, eu li Josué. Não é só simplesmente falar isso, ler por ler. Você tem que ler, meditar, se possível, ficar parado no livro por algum tempo. E o primeiro passo, então, é colocar na organização, é organizar aquilo que você está lendo. Procurar achar os blocos, procurar ver qual fala que vai estar alinhada com outra fala. E outra das coisas que é muito importante também nas escrituras é datas. Isso é fundamental para quem estuda escatologia. Agora, se você quer simplesmente obter aquelas mensagens que vemos trocentas vezes por aí, tenho certeza que se você for agora mesmo para mídia, né, você vai ver lá, né, aquelas mensagens que vemos trocentas vezes, muitas das vezes sem pé, sem cabeça, sem início, sem fim, sem meio, né? E sempre que você ouve aquilo, você quer sempre ouvir, por quê? Porque você nunca entende. Você tá ouvindo sempre essas mensagens, mas está sempre com dúvidas, né? E muitas das vezes as próprias pessoas que estão falando não têm nem ideia do que estão falando, mas estão lá, né, profetizando, revelando, né? Não dá nem para chamar uma pessoa dessa para a Bíblia, porque uma pessoa dessa vai passar vergonha diante da Escritura. Quando a gente começar a fazer perguntas que a gente sabe que elas não terão como responder. Mas o texto da edificação da casa de Deus, conforme eu estou falando, ele é profundo. E eu já fiz alguns áudios sobre. E cada vez mais que a gente vai lendo, a gente vai somando conteúdos. E
Por exemplo, Zacarias, né, o profeta Zacarias e Ageu, são os profetas que estão animando o povo. Mas quando é nessa história da edificação da casa de Deus, quando é o ponto X onde eles entram em atividades? Entendeu? Porque se você pegar o livro ou esse contexto, tá tudo esparramado. Tanto em Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias. Então você tem que ler, né, aquilo que eu falei, organizar os assuntos, organizar as datas, organizar os personagens. Então você começa a dar vida para o tema. Entende? E Zacarias e Ageu também, mas principalmente Zacarias, de 14 capítulos. Ageu é muito mais fácil, dizendo, né, apenas 2 capítulos. Mas o Zacarias, ele começa a ser mais entendido quando você tem porcentagens de Esdras e Neemias memorizado. Porque daí você vai olhar para o Zacarias e você vai saber, vamos dizer assim, certo texto de Zacarias que você vai estar lendo, você vai saber em que ponto ele está ali no Esdras, no Neemias, o mesmo vale para Ageu. E é muitas coisas, sabe? Você pega o livro de Neemias, de Esdras, e ali vai dar, de cara já vai dar para nós a cronologia, né? E quando fala em data na escritura, bom, tá falando em festas, né? Deus quer que a gente olhe para as festas, quando vem as datas. Aí está a importância também da memorização das 7 festas, das datas, de como elas aconteciam, né? Que eu já falei várias vezes, é o ciclo, né? 7 festas em 2 etapas, 4, depois 3. As 4 primeiras aconteciam no inverno, as 3 últimas no verão. Por isso que nós aguardamos o verão. Por isso que o profeta, acho que é o profeta Miqueias mesmo, ali a gente vai ter uma mensagem onde o profeta vai estar, né, inspirado por Deus, um texto apontando para o tempo do fim. Ele vai estar falando que passou o verão, né? Então, ali as últimas festas, porque se você vê falar nas escrituras inverno e verão, você já tem em mente as 7 festas, né? Então, sabe, são apenas uma palavrinha, já te joga todas as festas para você estudar. E o profeta Ageu, ele vai falar, o profeta, ou seja, Esdras, ele vai dar ali a cronologia, falando que no primeiro ano do rei Ciro, então o rei Ciro vai fazer o decreto para que o povo volte da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo, a casa de Deus, para trabalharem na edificação da casa de Deus, uma vez que o santuário estava profanado. E você vai lendo o que o rei vai falar ali, você vai ver que o rei, ele tem a tipologia de Cristo. Rei Ciro. E esse império do Persa, são tantas coisas, né? Mas o império persa, Medo-Persas, esse reino, os reis, eu não sei se todos, mas alguns deles prefiguram o Cristo, prefiguram o Messias. O Ciro mesmo, quem liberta o povo da escravidão, né? Ou seja, quem liberta o povo dali do cativo. Ciro, quem liberta, espiritualmente falando, quem liberta o povo da escravidão espiritual, né? E a gente vê também Dario, né, que vai aparecer nesse contexto da edificação, também prefigurando Cristo. A gente vê Artaxerxes também. Artaxerxes tem lá a história da rainha Esther, e lá ele vai estar dando uma festa de 7 dias, né? A gente sabe que o milênio
está fragmentado em 7 dias, né? Então por aí vai. Mas o Esdras vai dar então essa cronologia falando que era o primeiro ano do rei Ciro. Chega no capítulo 2, ele vai falar que eles chegam lá, o povo já é liberto, né? O povo vai para Jerusalém, e quando chega próximo do 7º mês, né? 7º mês, né? Só por aqui, Deus já está dando para nós a cronologia das últimas 3 festas. A cronologia do verão espiritual. As 3 festas últimas iniciava-se no dia 1º do mês 7. Trombetas, dia 10, expiação. A festa mais importante é a expiação, porque ela fala da volta de Cristo. Em todos os profetas você vai ver, basicamente, essa festa em cena. E depois do dia 15 ao 21, então a festa dos tabernáculos. Então, quando está falando ali que chega o dia 7, presta atenção, né? Próximo dia 7, do mês 7, eles vão a Jerusalém e eles vão edificar o templo, né? A base, ou seja, a base do altar. O templo ainda não, mas a base do altar. E depois você vai lendo lá para você ver se ali está falando de festa ou não está. Esdras, na verdade, está falando de festa praticamente todo o livro, entendeu? E vai ter aquelas festas, então, eles vão matar os animais, vão fazer oração a Deus, buscar a Deus, né? O sacrifício diário, sacrifício da tardes e manhãs, né? Que lá em Daniel a gente vê que aquilo foi barrado, né? E depois, no ano seguinte, né? Ou seja, segundo ano do rei Ciro, segundo ano que o povo então estava já se estabelecido ali, é claro que não ainda tudo, porque assim como a ida ao cativo foram em etapas, a volta do cativo também foram em etapas. E aqui se trata da primeira etapa. Então, no segundo ano que eles estão lá, após já terem firmado ali a base do altar, eles vão começar a iniciar então a construção do templo. No segundo ano. Entende? Como quando você começa a colocar as datas em ordens, você já começa a ver um monte de coisas. E você começa então a ligar aquilo que é sombra, você começa a substituir pela realidade. Quando falamos em realidade, aí entra Cristo e a igreja. Eu volto ainda falando mais sobre esse tema.